Eu quero começar compartilhando com você sobre esse aplicativo da Apple. É um aplicativo de game, de jogo, chamado Pocket God. Alguém conhece Pocket God? Já ouviu falar? Pocket God é um aplicativo, Deus de bolso. É um aplicativo através do qual você pode jogar, veja a ironia, sendo Deus. Nesse jogo você é o Deus numa ilha, e lá você tem os seus súditos, os seus servos. O curioso do jogo é que a maneira que eles fazem a divulgação, eles questionam que tipo de Deus seria você, se você fosse o Deus ali da ilha. E algumas sugestões que eles apresentam na descrição você pode jogar os seus súditos nos vulcões, você pode usá-los como isca para caçar tubarão. E isso, num certo sentido, demonstra qual é a percepção da maioria de nós ao considerarmos um ser tão poderoso, cuja vontade é lei. E quais seriam as implicações disso? Que tipo de Deus seria você? Como você seria se você tivesse todo o poder? Se a sua vontade fosse lei? Eu não faço ideia disso, porque a minha vontade não é lei nem com os meus filhos. Então eu não consigo conceber isso, mas eu posso te dizer o seguinte: um estudo foi feito nos Estados Unidos, numa universidade. Eles pegaram vários alunos daquele curso e fizeram esse experimento, uma espécie de dinâmica corporativa, em que cada um deles ia, por assim dizer, play God, fingir que é Deus por algum período. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você acha que esses colegas, esses alunos faziam com seus parceiros de sala, quando eles tinham todo o poder da classe em suas mãos? Vocês acham que eles atribuíam boas notas aos amigos, ajudavam nas tarefas escolares, ou eles eram maldosos com seus colegas? O que vocês acham? Por que você acha isso, hein? Se você estivesse lá no experimento, o que você... Zap, zap, zap! É a percepção que nós temos de Deus muitas vezes. Porque quando nós consideramos a nossa natureza, você não ia querer um Leandro como Deus de jeito nenhum. O salmista, ele nos convida a agradecermos a Deus e louvarmos a Deus. E ele começa fazendo isso primeiro, falando da pessoa de Deus. A razão por que devemos agradecer a Deus, adorar a Deus e louvar a Deus, a primeira coisa que o salmista nos diz, e nós vimos na semana passada, é por causa da pessoa de Deus. Porque Deus é bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo de número 136. Salmo 136, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diferente do que as pessoas concebem, Deus não é um pocket God, não é um Deus de bolso. Deus não é mesquinho como muitos de nós provavelmente seríamos se tivéssemos todo esse poder em nossas mãos. Deus é bom, e por isso Ele é digno da nossa gratidão e da nossa... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre.
aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel no meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo é um salmo anônimo, nós não sabemos quem é o autor do salmo, nós não sabemos sequer em que momento exato da história ele foi produzido. Mas nós sabemos que no transcorrer da história, no transcorrer do tempo, este salmo se tornou conhecido como um grande Halel, um grande salmo de louvor a Deus, um grande salmo de gratidão a Deus. E embora o salmista comece nos conclamando, dizendo assim: rendam graças ao Senhor, agradeçam ao Senhor, porque Ele é bom, a sua pessoa, o salmista vai adiante e nos apresenta um universo que ele consegue revelar de uma maneira tão extraordinária, que Deus não apenas é bom, porque apenas ser bom não seria suficiente para exigir de nós essa devoção, esse amor. Porque veja, Deus poderia ser bom e fraco, mas Ele vai adiante e nos mostra que Deus é bom e Deus é poderoso. E porque Deus é bom e poderoso, então Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. E como suas criaturas, não poderíamos esperar qualquer outra coisa, a não ser essa conclamação de que sejamos gratos a Ele, que tenhamos um coração desejoso de adorá-lo, porque Ele é digno, Ele é bom. Veja, ele é bom, ele não é como os garotos que assumem uma posição divinal e exploram o outro. Ele não é como alguém que vai jogar um joguinho e deseja jogar os seus súditos em vulcões ou transformar em isca de tubarão. Não! Deus é bom, mas Ele não é apenas bom, Ele é poderoso. Semana passada nós consideramos que devemos ser gratos a Deus porque Ele é bom, pela pessoa de Deus. Hoje nós vamos brevemente considerar que devemos ser gratos a Deus porque Ele é poderoso. Como é que o salmista nos mostra que Deus é poderoso? Primeiramente, pelos nomes que ele utiliza para falar de Deus. No primeiro versículo, ele diz assim: rendei graças ao Senhor, depende da sua tradução, ou dai graças ao Senhor. A palavra Senhor, o nome Senhor, é Yahvé. Yahvé é o tetragrama hebraico Yud, He, Vav, He. E literalmente é aquela resposta que Deus deu a Moisés. Lembram-se quando há aquele encontro da sarça ardente? E ele pergunta: mas eu vou dizer que quem me enviou? Eu sou. Diga que eu sou. Deus é absolutamente Ele. Se tem alguém que é eternamente, é Deus. Em outras palavras, quando Deus diz eu sou o que sou, quer dizer que Ele não depende de ninguém para existir. Ninguém causou Deus, ninguém criou Deus. Essa é a pergunta mais ignorante que alguém poderia fazer, porque Deus é a primeira causa adequada de todas as coisas que existem. E, portanto, Ele deve ser separado desse efeito chamado criação. Eu sou o que sou. E nenhum de nós é por si próprio. Nenhum de nós. Nós dependemos de Deus para a nossa existência como Criador, nós dependemos dos nossos pais que nos nutriram, nós dependemos de pessoas que nos caminharam pelas mãos, dependemos de pessoas que trocaram as nossas fraldas. Mas Ele diz: dei graças ao Senhor, a Yahvé. Por quê? Porque Ele é. Ele é. Aliás, tudo que você olha desse lado da eternidade é transitório. É transitório. Eu me lembro visitando uma senhora chamada Elizabeth. Uma senhora muito simpática, eu fui conhecendo ela ao longo dos anos. Quando eu fui estudar a primeira vez nos Estados Unidos, ela era um pouco mais jovem, os anos foram passando. E um dia eu me lembro que eu fui visitá-la. Lá já num asilo, numa casa de repouso. E eu me lembro que sentado com ela com um monte de pecinhas de quebra-cabeça sobre uma mesa. Ela olhou para mim e disse assim: Leandro, eu me olho no espelho e eu pergunto: quem é essa senhorinha? Passou tão rápido. Foi como um lampejo e se foi. Mas desse lado da eternidade, tudo é assim, é transitório. Você luta para entrar na faculdade, para conseguir uma carreira, e quando você vê, bum, já foi. Mas Deus
permanece para sempre. Então ele não apenas diz que ele é o Yahvé, mas ele diz que ele é o Deus dos deuses. Aí no texto você deve ter notado isso. Ele é Elohim, é o título atribuído a Deus originalmente no livro de Gênesis. Porque quando acontece aquela criação tão extraordinária, em que, veja você, Deus cria apenas com a sua palavra. Deus diz, haja, e bum, as coisas acontecem. Elas surgem, ex nihilo, do nada elas surgem. Que Deus grande é esse? Então, uma das razões porque ele é chamado de Elohim, seria um plural majéstico. E não dá para dizer apenas que ele é Deus, é como se dizer, ele é deuses, ele é tão grande que não dá para chamar ele pelo singular. Ele é um imenso criador de todas as coisas. E por isso, o salmista continua dizendo, ele fez os céus, ele fez a terra e o mar, e ele colocou luminares durante o dia e luminares durante a noite. Ele é Deus, e porque Ele é Deus generoso, Criador, Ele é digno da nossa gratidão. Mas Ele diz mais, que Ele também é o Senhor dos senhores. Naqueles dias, e não mudou muito, não raro os homens se arvoravam a alguma posição de divindade. Eu me lembro desse homem muito rico. E eu estava conversando com ele sobre Deus, e ele disse assim para mim, o que Deus? Para mim Deus é dinheiro no bolso. Infelizmente ele já morreu, e hoje ele já sabe que não é assim. Agora ele já sabe que não é desse jeito as coisas. Mas veja você, no contexto dessa passagem do Salmo 136, nós vemos que há um link com o episódio do Êxodo. Quando o povo de Israel foi por mão forte, poderosa, divina, retirado lá do Egito, houve lá no Egito o que nós poderíamos chamar de um confronto de deuses. O faraó, assim como muitos imperadores do mundo antigo, assim como muitos políticos, assim como muitos ricos, assim como pessoas importantes, líderes religiosos, se arvorava a posição de Deus. Uma das divindades atreladas ao faraó era Osíris. Mas naquele confronto ficou evidente uma coisa: existe um Deus todo-poderoso, e não era o faraó. Muitos senhores, muitas pessoas poderosas, mas Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Mas quando consideramos isso, nós poderíamos tremer diante dessa grandeza e considerar o seguinte: puxa, mas como é que eu lido com esse Deus assim, tão grande? Abre em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, por favor. Nós podemos ver nesse texto de Deuteronômio 10, 17, que possivelmente é o que está na base deste Salmo 136. É daqui, de Deuteronômio, que as ideias do salmista afloraram. E se você encontrou Deuteronômio 10, 17, por favor, diga amém. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. É interessante, Charles Spurgeon, ele define assim, comparando com o Salmo 136, 4. Ele é o Senhor, no singular. Isto é, Ele é mais senhorial do que todos os imperadores, reis e senhores condensados em um só. Quer dizer, se você juntar, pense em alguém poderoso, pense por um momento. Pense em alguém poderoso. Se você juntar todos os poderosos do planeta e da história, você juntar todos eles e colocar num balaio só, todos eles juntos, o Senhor Deus continua sendo incomparável. Por isso Ele é chamado no Salmo como o único capaz de fazer maravilhas. E quais são as maravilhas implícitas ali? Duas. A primeira é a maravilha de criar. Ele é apresentado como Deus Criador.
A segunda é que Ele não é apenas o Criador, com todos esses atributos que acabamos de considerar, Ele é o Deus Redentor. Ou seja, Ele se envolve conosco, Ele vem ao nosso encontro, e Deuteronômio mostra isso. Deuteronômio é literalmente Deuteronomos, a repetição da lei. Por que repetição da lei? Bem, Moisés guiou esse povo por 40 anos no deserto, você sabe disso. Alguém já disse acertadamente que o antônimo da gratidão não é ingratidão, é esquecimento. Quando você esquece que recebeu algum benefício, imediatamente você se torna uma pessoa ingrata. Então, no livro de Deuteronômio, na repetição da lei, Moisés, que está chegando no ocaso do seu ministério, ele está encerrando o seu ministério praticamente, ele passa a repetir os grandes atos de Deus para lembrar aquele povo: não se esqueçam do Senhor, Ele é o seu Redentor. Ele não é só o Criador, Ele é o seu Redentor, Ele é aquele que entra na sua história e te livra. Na teologia, estão comigo aí? Digam amém. Na teologia tem um termo cunhado para esse campo de investigação da divindade que se chama deísmo. Deísmo é um conceito que afirma que sim, existe um Criador e Ele deu origem a tudo que nós vemos e conhecemos, mas Ele é como um relojoeiro. Ele deu corda nesse relógio chamado existência e existência humana e nos abandonou à nossa própria sorte. O que o salmista quer nos dizer é que se Deus fosse apenas assim, Criador, mas não Redentor, não Salvador, não Provedor, não haveria nele a dignidade da nossa gratidão. Porque que benefício teria eu com Deus que criou todas as coisas e me abandonou à minha própria sorte? Mas, meus queridos, o que nós aprendemos no Salmo 136, é que Deus não é apenas o Criador, Ele é o Redentor. Ele está interessado na minha vida e na sua vida, Ele está interessado na história humana, Ele entra no nosso meio, e a maior demonstração desse amor e interesse por nós foi a encarnação de Jesus Cristo, Deus Filho, que caminhou entre nós, Deus com o rosto humano, transformando a história da humanidade. Deus é digno da nossa gratidão. Totalmente digno. Um homem que estava passando por muito problema, ele me procurou um dia, e ele disse: Leandro, eu estou arrasado, eu estou com tantos problemas, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho uma pergunta para você, Leandro. Você conhece o Deusão? O Deusão, porque assim o resto não está resolvendo a minha vida. O Deusão, Leandro. E a boa notícia é que o Deusão, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele se revelou através da pessoa de Jesus Cristo, e todos nós podemos dizer sim, nós conhecemos o Deusão. Amém? E porque conhecemos o Deusão, então eu posso ser grato. Eu posso ser grato por cada nascer de sol pela manhã. Eu posso ser grato pela noite coalhada de estrelas no céu. Eu posso ser grato pela brisa que acaricia o meu rosto. Eu posso ser grato pelo sorriso de uma criança. Eu posso ser grato porque eu sei que tem um Deus que é o meu Criador, e Ele é o meu provedor, Ele é o meu Redentor, e Ele está interessado na história da minha vida. Então, meus queridos, por essa razão, nós não vivemos um acidente biológico. Você não é um acidente biológico. Você não está aqui nesse lado da existência por acaso. Você está aqui e existe aqui porque há um Deus que tem um propósito para a sua existência. Ele é o seu Criador, Ele é o seu Redentor, Ele é o seu provedor, e não há caminho que você vá trilhar nessa vida que Deus esteja alheio. Ele está com você. E é por essa razão, desse Deus de amor, santo, sábio, poderoso e redentor, que Ele é digno da nossa gratidão. Não há acidente. Eu acho muito difícil que alguém viva a vida considerando que ele é apenas um acidente, porque nós enfrentamos tantas coisas. E quando nós entendemos que não somos um acidente, somos frutos desse Deus Criador, somos frutos desse Deus Provedor, somos frutos desse Deus Redentor,
Então, nós podemos olhar para todas as nossas experiências e ter certeza que Ele está nos guiando. Uma das figuras de linguagem que encontramos na Bíblia para descrever quem é Deus, no livro dos Salmos, é que Deus é o nosso pastor. Ele nos guia. Ele guia você. Ele guia você. Ele não está lá apenas no pocket God. Bzz, 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 bzz. Não. Ele é esse Deus maravilhoso e amoroso. Bom, por essa razão nós devemos ter gratidão. Porque Ele é um tipo de Deus tão diferente que nós só podemos conhecê-lo porque Ele se revelou. Todos nós sabemos dos benefícios da gratidão, afinal de contas, a psicologia positiva tem demonstrado exaustivamente com seus estudos longitudinais os benefícios da gratidão. Gratidão faz bem para a saúde física, gratidão faz bem para o equilíbrio emocional, gratidão faz bem para as relações sociais, gratidão faz bem para a sua carreira, gratidão faz bem, atenção, alunos, até na escola. Professor gosta de dar nota boa para aluno grato. Eu sou professor e eu sempre agradeci meus professores, sempre deu certo. Mas não é manipulação, não. Ser grato de verdade. Gratidão faz bem para as relações familiares. Nada melhor do que ter uma esposa grata, um marido, um filho. Então, um dos conceitos que surge é que se gratidão é tão bom assim, nós precisamos ter algumas definições. Robert Emmons, que é um dos estudiosos do campo, ele afirma o seguinte, que a primeira coisa que deve ter certeza é o que é a gratidão. Gratidão é você se ver como alguém que recebe um benefício. É se ver como beneficiário. Quando você entende então que recebeu alguma coisa, o seu coração e a sua atitude, as suas ações deveriam expressar gratidão. Esse é o primeiro passo, é intencionalmente dizer, puxa, eu recebi um benefício. Disso, Emmons, ele faz algumas considerações. Ele diz o seguinte, nós precisamos fatiar a gratidão. Você está comigo aí? Diga amém. Fatiar a gratidão. Então ele diz assim, gratidão precisa ter extensão. Se gratidão faz bem, quanto mais eu sou grato, por mais coisas eu sou grato, melhor é. Então ele fala, gratidão tem que ter extensão. Em outras palavras, por quantas coisas na sua vida você é grato? Quantas coisas você é grato? Segundo, ele fala de densidade da gratidão. Quer dizer, quão grato você é pelas coisas que você recebe. Me permita um exemplo. Eu sou um vendedor. Então, quando chega o final do ano, como vendedor, eu te dou uma agenda ótima para o próximo ano, mas eu te dou uma agenda que vem acoplada a um sistema de um dispositivo para carregar o seu celular, porque todo mundo quer alguma coisa que possa ser acoplada ao celular. Mas porque eu sou um vendedor, embora eu tenha, e eu quero deixar isso muito claro, não há nada de errado o vendedor presentear os seus clientes, tentar fidelizar o seu cliente, não há nada de errado, mas veja, o grau de gratidão de quem recebe a agenda não é o mesmo de quem recebesse essa agenda por razão nenhuma. A pessoa que recebe aquela agenda do vendedor vai entender, não estou dizendo que o vendedor está forçando a barra nisso, por favor, mas estou dizendo que quem recebe a agenda vai interpretar que o vendedor está dando aquela agenda porque quer. Ele sabe a resposta, estava de manhã? Isso aí. Vamos lá. Então, quem recebe a agenda vai interpretar que está recebendo a agenda porque aquele vendedor quer vender. E isso diminui, não é que não há gratidão alguma, mas diminui a densidade da gratidão. Continua comigo aí, por favor. O outro ponto é você pensar no seguinte, nessa pluralidade de como você expressa a gratidão, ou de como você reconhece a gratidão. Por exemplo, eu vou com a Júlia, aliás, hoje é meu aniversário de casamento, viu gente? Olha, é isso, obrigado. Se Júlia, você está assistindo, continuo te amando, continuo dizendo sim. Sim, sim, sim. Eu vou jantar com ela no restaurante. Julie, que é muito mais grata que eu, ela pode ser grata pelo cozinheiro, pelo faxineiro que limpou o local, pelo garçom, pelo maître, pelo rapaz que ajudou a estacionar o carro. Veja a extensão da gratidão dela. E eu posso apenas me concentrar e agradecer pelo garçom. A minha percepção de gratidão é diferente.
Quem vai desfrutar de mais benefício? Quem vai ser mais feliz? Eu ou ela? Ela. Porque quanto mais gratidão, melhor a minha qualidade de vida em todos os sentidos. E é aqui, meus queridos, a importância teológica da gratidão. Quando eu entendo que há um Deus Todo-Poderoso, que é o Criador, que é o Redentor, que é o Provedor, quando eu entendo que esse Deus está envolvido com a história da minha vida, eu começo a olhar para as minhas experiências não como acidentes do destino que estão me encontrando, mas eu consigo olhar para a minha vida como uma providência de Deus todos os dias, e que Ele está cuidando de mim, e que Ele está guiando a minha vida. E então eu começo a ser grato por todas as coisas que ocorrem no meu caminho, e eu começo a me tornar uma pessoa diferente, e uma pessoa grata. E eu lhe digo que é muito melhor conviver com uma pessoa grata, do que viver com uma pessoa amarga, com uma pessoa que é seletiva naquilo que ela vai agradecer ou não vai agradecer. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus bom, Criador, Redentor, Provedor, que guia o meu caminho como um bom pastor, e por isso eu posso ser grato sempre. O Novo Testamento diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque você não é um acidente. Há um Deus que cuida de você. Amém? G.K. Chesterton, um escritor britânico, disse assim: todos os bens parecem melhores quando são recebidos como um presente. Há muita coisa boa na sua vida. Muita. Pare para pensar um momento. Muita coisa maravilhosa na sua vida. Mas elas serão mais apreciadas e mais especiais quando você olhar para elas e dizer: puxa, isso é uma dádiva, é um presente, é uma graça, é um ato da bondade de Deus. E os grandes heróis da fé demonstraram isso. Sabe, na minha jornada, queridos, eu tive muita dificuldade de agradecer por pessoas. Eu tive dificuldade de agradecer pelo meu pai, que era alcoólatra, agressivo, e num certo grau até violento. Mas hoje, com o passar dos anos, à medida que eu tenho desenvolvido as minhas cãs, eu consigo até agradecer por ele. Agradecer que, no meio de todas essas lutas, Deus bondosamente me conduziu. Isso me ajudou a conhecer o Evangelho, e conhecer a Cristo foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, e a oportunidade ainda de nos reconciliarmos antes do seu falecimento. Sabe, eu agradeço a Deus, sim, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos, pela minha mãe. Eu agradeço a Deus até pela vida do meu irmão que está aqui. Agradeço que ele ficou com o nome Deneuci e eu com o nome Leandro. O Júnior disse que não aguenta mais essa piada. Depois eu te pago uma pizza para compensar. Mas eu sou grato. Eu sou grato por pessoas que são gentis e pessoas que são duras. Pelos momentos alegres, pelos momentos difíceis, eu sou grato, porque não sou um acidente, há um Deus que cuida de mim, amém? Então receba os benefícios da sua vida como presentes de Deus. E apenas para concluir a nossa conversa dessa noite, considerando que há um benfeitor que fornece esses benefícios intencionalmente em nosso favor, eu quero terminar com a história de um pastor chamado Martin Hinckley. Martin Hinckley, ele viveu o chamado 30 anos de guerra. Esse pastor, ele chegou a sepultar por dia durante a guerra 50 pessoas em um dia. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca fiz tantos sepultamentos na minha vida como agora durante esse período da pandemia. Eu nunca fiz. Eu nunca senti tanto a dor de estar em um velório, outro velório, outro velório. Eu nunca escrevi num período tão curto de tempo tantos sermões para funeral como eu fiz durante esses últimos 2 anos. Nunca.
E tenho que dizer, fazendo apenas uma comparação, mas por favor entenda, não é uma comparação arrogante, é pelo contrário, eu quero mostrar quão pequeno que eu fiz perto do que fez o pastor Martin. Quando a pandemia estava ainda no seu auge, eu tinha que sair para cumprir a minha vocação pastoral, para atender pessoas, para oferecer consolo, para oferecer conforto. E algumas vezes eu sentava com a minha esposa e ela falava: mas Leandro, você vai? Eu falava: Júlio, eu tenho que ir, essa é a minha vocação, eu sou um pastor. Eu tenho que estar com as pessoas nesse momento de dor e de luta. Eu fui em porta de hospital, fui em situações difíceis. Mas deixa eu te dizer, não dá nem para comparar a experiência que eu tive com a experiência desse pastor. 50 pessoas sepultadas em um dia. Como se não bastasse isso, esse irmão perdeu a esposa, perdeu todos os filhos. E quando terminou a guerra, tinha um hino dele que foi publicado. O título do hino, e me perdoem, meu alemão não é nada bom, nem meu português é, imagina o alemão. Nun danket alle Gott. Uma tradução livre. A Deus agora damos graças. Eu fico pensando, como alguém que sepultava 50 pessoas num dia, que perdeu seus bens, que perdeu a esposa, que perdeu os filhos, senta para compor um hino, e o hino diz: agora a Deus damos graças. Sabe como? Ele entendeu. Há um Deus Criador, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, mas que Ele é bom, e que a sua misericórdia dura para sempre. Não temos nós motivos e razões para sermos gratos? Que o Senhor nos abençoe com o coração repleto de gratidão. Porque quando resolvemos a gratidão teológica, nós resolvemos a gratidão antropológica, a gratidão para com o outro que está à nossa volta, para com os desafios que vêm ao nosso encontro. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado.